E na lição dessa terça-feira, o título é Objetivos do Espiritualismo. Antes de ontem, eu terminei o vídeo falando assim, então se não era Samuel que estava falando com Saul, quem estava falando com Saul? Enfim, amanhã, prometo, amanhã eu vou responder para você, tá? Já hoje nós vamos dar um intervalo nesse assunto e nós vamos explorar então o tema de hoje, porque é muito interessante a reflexão. Bom, se a Bíblia ela é tão clara sobre essa ideia de estado do homem depois da morte, e você percebe que existe principalmente no cristianismo, né, um entendimento diferente. Hoje em dia, várias denominações com esse viés espiritualista muito forte. Por que eles falam isso? Por que eles pregam isso? Quando a gente analisa o Antigo Testamento, apenas um exemplo, né, nós temos aqui Israel acreditando num Deus, acreditando na vida, na morte, diferente de todas aquelas outras nações que estavam do lado. Eles tinham uma religião e esses outros pagãos entendiam de uma forma diferente. Mas você também percebe no Antigo Testamento que muitos do povo, em algum momento, eles começaram a absorver o conhecimento dos outros. Veja, quando Jesus fala e olha para nós, ele fala assim, você tem que ser a luz do mundo. Você é a luz e você precisa, no meio da escuridão, ser diferente. E não você virar escuridão. Mas o que acontece em muitas denominações cristãs? Eles começaram a absorver outros pensamentos filosóficos de outras igrejas, de outras denominações, de outras religiões e fizeram um sincretismo, uma bagunça, uma miscelânea, uma sopa de pensamentos. Não necessariamente na Bíblia, mas muitas vezes naquilo que convinha a eles, inclusive historicamente. Então existe um ramo do cristianismo que começou a falar muito a respeito de inferno. Por que eles falavam isso? Porque naquele momento histórico era interessante eles falarem, porque da forma como eles falaram, eles criavam controle, eles criavam medo, inclusive eles tinham interesses financeiros. Por quê? Porque teve uma época da história que, infelizmente, a igreja, aquela que defendia Cristo, ela começou a negociar e vendia pedaços de terra no céu e para você não ir para o inferno você tem que me pagar isso. Ou seja, uma forma desvirtuada de falar a respeito das coisas de Deus. Então, quais os objetivos? Os objetivos é criar o medo no coração das pessoas, é criar a dependência de uma instituição religiosa. São igrejas, pastores que não têm compromisso com a palavra. Porque quando você tem compromisso com a palavra, você percebe claramente aquilo que Deus quer falar para você. Você morreu, o seu corpo volta à terra. O seu fôlego, a sua essência de vida e também os registros do que você fez no passado é como se estivesse no céu para o momento do julgamento. E aqueles que viveram conforme no sangue de Cristo Jesus, essas pessoas um dia vão ressuscitar. Quando? No futuro. É muito clara e maravilhosa essa mensagem. Creia, não no sincretismo religioso, mas creia na palavra de Deus.